Olá, meu nome é Débora Varela. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre gestão de políticas públicas, um tema excelente, maravilhoso de conversar, de aprender. Afinal de contas, tudo que nós fazemos, onde nós vivemos, tudo depende da gestão de uma boa política pública, tá certo? Então, para a gente começar a conversar sobre isso, eu vou compartilhar com vocês um material que eu fiz, tá certo? Um material em PowerPoint, ele vai estar aqui disponível para você, agora que eu vou colocar. Eu sou economista, sou professora da Uniateneu desde 2009, dou aula de estatística, economia, sou especialista em gestão pública, em contas públicas especificamente, tenho mestrado em administração de empresas, também sou especialista em gestão da qualidade. E atualmente sou coordenadora do MBA em gerenciamento de projetos da Uniateneu. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema tão maravilhoso que é a gestão de políticas públicas. Eu também sou servidora pública do Estado do Ceará, na Secretaria de Cultura do Estado, e amo gestão de políticas públicas. E o que é isso, né? Qual que é o conceito de gestão de políticas públicas? Na verdade, política pública, ela corresponde ao Estado em ação. O que é isso? É quando o Estado entende que precisa agir alguma, vamos dizer assim, um benefício de uma sociedade. Afinal de contas, o objetivo do Estado é o bem-estar social. Então, a política pública, ela é a ação do Estado, tá certo? E aí, esse Estado, quer seja o ente federal, estadual ou municipal, ele executa algumas medidas para atingir esse interesse público. Essa é a regra. Por quê? Porque o objetivo da gestão pública, né, da pessoa pública, vamos dizer assim, do governador, do prefeito, do presidente, enfim, não só a pessoa, mas todos os servidores que compõem o quadro de serviço público, ele tem um objetivo. Todas essas pessoas, quando trabalham no serviço público, têm um objetivo. Qual é? O bem-estar social. E é bom a gente fazer essa diferença, porque existe uma diferença mesmo gritante entre o setor público e o setor privado. No setor privado, o objetivo do empresário é o lucro, é obter lucro mesmo. Já no Estado, né, o Estado com letra maiúscula ou E maiúsculo, o objetivo não é lucro. O objetivo realmente é ter equilíbrio, né, no orçamento, ou seja, nas receitas e despesas, no orçamento público, claro, tem que ter equilíbrio, porém, o objetivo do Estado é o bem-estar social, é satisfazer os interesses da sociedade, entendeu? Então, por isso que o conceito de política pública é importante a gente conversar agora, porque ele corresponde à ação do Estado, é a ideia do Estado agir em prol de uma sociedade. Quando eu dou aula de economia, eu sempre começo as aulas falando de oferta e demanda, ou seja, o que acontece? As empresas, elas oferecem os bens tangíveis ou intangíveis para as famílias. É o ciclo econômico. E as famílias vão lá e compram, né? Quando podem comprar os produtos e serviços dessas empresas. Então, olha que legal, existe um ciclo aí entre família e empresa, não é verdade? Porém, quando a gente começa a aprofundar o estudo de economia, a gente percebe que existe aí uma guerra entre a oferta e a demanda. Por que guerra? Porque os ofertadores, eles vão querer o preço mais alto possível. E os demandadores vão querer o preço mais baixo possível, porque ele tem restrição orçamentária, então ele não pode comprar tudo. Então ele pode comprar até certo ponto. Então a grande questão agora é ele saber o que vai comprar. Só que com essa briga toda de, eu quero um preço maior porque eu estou ofertando e tem um pouco produto, enfim, e os demandadores, não, eu não tenho muito dinheiro, eu não posso comprar nesse valor, tem que baixar. Sabe o que vai acontecer? Alguém tem que intervir, não é? Então, quem que vai intervir nisso? É igual briga de irmãos, sabe? A mãe intervém ou o pai intervém na briga,
para poder acalmar os ânimos. Então, o governo, o Estado, aí com letra maiúscula ou E maiúsculo, vai intervir na economia para ver paz social, né? Porque senão entra mesmo num caos social. Então, o papel do Estado aí dentro, vamos dizer assim, dos setores econômicos, da economia, é trabalhar da melhor forma para que a oferta e a demanda, ela tenha um equilíbrio no mercado, que os ofertadores possam oferecer os seus produtos a um preço justo e os demandadores tenham a possibilidade, né, ter um poder de compra para ir lá e obter esses produtos ou serviços, né? Os bens tangíveis ou intangíveis, entendeu? Então, essa questão do Estado é interessante porque o Estado ele vai além dessa intervenção. Como ele tem que propor o bem-estar social e tem que garantir o interesse público, o Estado, ele vai além dessa intervenção de mercado. É uma das, vamos dizer assim, tarefas do Estado, a intervenção na economia. Mas existem outras, como essa que eu vou te contar agora, que é a formulação de políticas públicas, tá certo? Vamos lá. Então, existem 5 fases de política pública. Existem vários autores que vão falar sobre política pública, mas eu escolhi o Howlett e o Hamas, porque eles dois, em 2013, eles trataram o ciclo nessas, vamos dizer assim, 5 fases, que é a formação de uma agenda pública ou política, a formulação da própria política, depois vem a tomada de decisão, a implementação e a avaliação. E aí a gente vai conversar sobre todas elas, tá certo? Vamos começar pela formação de uma agenda? Afinal de contas, existem algumas características, né? Eu vou só dar um parêntese aqui para você, que a política pública ela tem. Quais são as características principais de uma política pública? Primeiro, ela é institucional, ou seja, ela é oriunda de um Estado positivado e legitimado, ou seja, existe realmente um Estado, e esse Estado vai garantir, ou vai tentar garantir, vamos dizer assim, uma política pública para o bem-estar social. Existe uma característica de decisão, ou seja, ocorre por meio de decisões estruturadas do governo, das pessoas que compõem, né, este governo. Comportamental, com licença, porque vai além de uma mera decisão, de forma a se materializar através de ações ou omissões. A questão aqui do comportamental na política pública, dessa característica, que é relevante, é que, na verdade, muitas vezes o gestor público, ele não só decide por ele mesmo. Nossa, hoje está demais. Ele não decide só pela cabeça dele, sabe? Ele vai decidir da melhor forma possível, considerando todos os aspectos, vamos dizer assim, que envolve aquela decisão. Então, ela vai além de uma mera decisão. Ou seja, não é só, vamos dizer assim, ele não vai só decidir pelo bel prazer dele, porque achou bonito o projeto. Não. Ele vai decidir porque aquela população, aquele município, está realmente precisando daquela política pública. Quando não é, quando é só, sei lá, alguma coisa para satisfazer alguém, é possível que ele se omita, que ele diga, não, isso aqui eu não vou fazer, porque isso aqui vai atentar aí contra o princípio da moralidade, e eu não vou fazer isso, entendeu? Então, vai depender, essa decisão depende só do gestor público dizer que o projeto é bonito ou não. Vai depender de vários fatores, tá certo? Por isso que é preciso que o gestor público, é necessário que ele tenha uma equipe excelente para trabalhar com ele, tá bom? Outra característica que a política pública, ela é causal, ou seja, ela gera efeito político social. Se ela não gera, ela não é uma política pública, não é verdade? Então, a gente vai conversar agora sobre uma formação de uma agenda pública, uma agenda política, tá certo? Política pública, tá? Então, essa formação, ela pode se dar tanto por iniciativa governamental ou não governamental, ou seja, a própria sociedade pode solicitar uma agenda pública, entendeu? Ou seja, pode solicitar um projeto
para o governo, né, vamos dizer assim, e não tem problema nenhum a própria sociedade solicitar, tá? Para a formação de uma agenda, determinados aspectos devem ser considerados. Por exemplo, a relação custo-benefício, a análise social, a viabilidade orçamentária, a relevância política, ou seja, é projeto. Ou seja, para fazer a formação da agenda, ou seja, o que que vai fazer, estou falando muito, ou seja, o que que o governo vai fazer, ele não pode fazer do bel prazer, sabe? Ele tem que ter um problema, a gente vai já conversar sobre isso, mas ele tem que checar se isso é viável ou não. Então, por ser o primeiro passo de uma política pública, é muito difícil, né? Mas é extremamente importante, porque é uma forma, vamos dizer assim, que a demanda, né, por causa daquele problema, vamos dizer assim, pode ser realmente resolvido, determinado na condução das demais fases, assim, da política pública. Então, a formação da agenda, ela é essencial, mas não adianta nada você ter um problema para resolver, sabe que tem que resolver, mas a forma como você vai resolver está errada. Então, tem que ser viável, tá certo? Socialmente, economicamente, financeiramente, senão não adianta fazer. Quando um tema entra na agenda, não significa que automaticamente ele será tratado pelo governo. Ou seja, existe uma pauta, a sociedade coloca uma pauta, né, enfim, sugere uma pauta para o governo, mas não necessariamente vai ser o que o governo vai efetivamente fazer, tá certo? Existe todo, dentro do Estado, né, dentro do governo, existe um plano, que se chama Plano Plurianual. Quando eu falo em sociedade, que a sociedade ela pode intervir, dizer que projeto que ele quer fazer, ela quer fazer, é através do PPA, através da participação, né, da sociedade, porque para fazer um plano plurianual, você tem um modelo de elaboração, que é o modelo participativo, tá certo? Onde várias regiões, por exemplo, vou falar do estado do Ceará, tá bom? Que eu tenho conhecimento de causa. Para fazer um PPA do estado do Ceará, a Secretaria de Planejamento, ela divide, existem as regiões, as macro-regiões de planejamento, e nessas regiões são elaboradas, são realizadas reuniões de planejamento, né? E nessas reuniões de planejamento são levantadas vários projetos, várias ideias, e a partir dessas ideias são elaborados projetos para que o governo do estado realize e alcance, né, vamos dizer assim, o desejo, o interesse da sociedade, entendeu? Não é fácil fazer. Quem foi que disse que é fácil? Não é fácil. Então, por ser esse primeiro passo, no caso, a formação de uma agenda, né, para elaborar uma política pública, é a parte mais difícil, mas ela é essencial, como eu falei. Sem ela, não dá para continuar nas próximas fases. Então, quando um tema entra na agenda, não necessariamente ele vai ser feito, ou seja, ele vai ser relacionado lá, por exemplo, para fazer o PPA, vai ser listado, mas não necessariamente ele vai ser executado, porque vai ter que ter vamos dizer assim, uma priorização de projetos, não é verdade? Então, deixa eu passar aqui. Existe uma perspectiva também subjetiva, tá? Porque nessa perspectiva subjetiva, na objetiva é quando você elenca lá todos os projetos e tal. Na subjetiva, você analisa a atuação dos atores políticos, ou seja, as partes interessadas, tá certo? A corrente subjetivista, ela entende que a formação da agenda se dá no âmbito das teorias públicas e privadas, e não nos processos sociais e econômicos. Então, o que eu quero dizer, é que existem várias correntes teóricas que vão falar de política pública. Então, o que a gente entende sobre política pública, na verdade, é que tudo vai ser criado a partir de questões sociais, tá certo? De políticas prévias para atender os interesses da sociedade. Aqueles interesses que os atores políticos são capazes de atuar.
Assim, a criação de uma agenda não é um processo lógico, não é racional necessariamente, mas é uma construção, um diálogo, vamos dizer assim, entre as fontes materiais e sociais. A construção de uma agenda pública, política pública, é uma construção através de diálogo com a sociedade. Os atores políticos, eles disputam entre si quais as soluções ou as abordagens, vamos dizer assim, vão ser prioritárias, qual que vai prevalecer. Além disso, ele vai checar quem é o ator determinante para aquele projeto, não é? Essa disputa de atores vale, assim, vale muito para a gente conversar sobre isso, porque essa disputa não é ruim. Essa disputa de atores é para saber o quê? Qual que vai ser o projeto elencado depois que você faz a análise participativa, né, com a sociedade, que você define quais são os projetos, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que elencar, vamos dizer assim, quais os prioritários, tá? É planejamento, pessoal, é planejamento. Igual a nossa vida, a gente tem várias coisas para fazer, vou mostrar aqui para você, ó. Várias coisas para fazer, tá vendo meu Kanban? Eu faço Kanban para poder resolver todas as minhas tarefas, minhas atividades. O que é Kanban? Vou abrir um parênteses já que eu mostrei, né? Kanban é uma metodologia de execução de atividades, tá certo? Você lista todas as suas atividades em 3 grupos. O que você quer fazer, to do, o que você está executando e o que está feito. Então, aqui, ó, só para brincar, a gente faz isso no governo do estado, a gente faz isso nas empresas, e a gente pode fazer isso na vida pessoal também, tá certo? Então, aplica Kanban na sua vida, que você muda a tua vida. Então, volta para cá. Em se tratando de políticas públicas, os problemas no âmbito político são criados a partir de questões sociais prévias. Lembra que eu falei das reuniões participativas, né, com a sociedade? Então, a partir dessas questões prévias, desses problemas prévios, estava saindo do foco, é que vai ser criada essa agenda. Esses atores políticos, né, as partes interessadas, vamos dizer assim, o governador, o prefeito, o presidente da República, as secretarias, os bancos, quem vai financiar, se é orçamento do Tesouro ou se é orçamento de bancos nacionais ou internacionais. Então, essa disputa de atores políticos, né, você precisa trabalhar, vamos dizer assim, os elementos históricos de como que foi feito até agora, vamos dizer assim, e usar a estatística para isso. É interessante isso porque você acaba tendo uma memória de tudo que você já elaborou, não é? Por isso que é importante, como eu falei, a participação da sociedade nas políticas públicas, porque você vai ter um histórico de todos os PPAs anteriores, entendeu? Então, essa questão da formação da agenda, ela leva em conta aspectos institucionais, ideológicos, tá certo? Os motivos aí dos atores políticos. Por isso que eu falei sobre partes interessadas. Por que que é interessante, né? Por que que é importante você trabalhar todas as partes interessadas para fazer política pública? Porque cada um vai ter uma função, cada um vai ter sabe o que vai realmente fazer, tem uma responsabilidade. Então, os modelos objetivista e subjetivista não são eficazes isoladamente, tá certo? O que você tem que fazer? Fazer as duas coisas. Atuar com todos os atores políticos na perspectiva subjetivista e também na objetiva, listando quais são todos os problemas para serem solucionados para a sociedade, tá bom? Ainda sobre formação de agenda, a ideia é a gente fazer uma sistemática. E aí, quando eu coloco que é uma sistemática multivariável, é que você tem várias variáveis mesmo, que vão impactar aí na formação de uma política pública. Não é só uma coisa que você vai fazer, são várias questões, são várias pessoas interessadas, não é? Então, precisa ter uma sistemática multivariável para montar essa agenda, tá certo? Por isso que existem vários modelos. Por exemplo, o funil de causalidade, o ciclo de visibilidade dos problemas,
que é isso? Funil de causalidade é simples, não é nada, é só um nome que é meio assim, mas é simples, ou seja, se você tem um problema, você tem que saber qual foi a causa que originou aquele problema. E na administração a gente estuda isso, né? A gente sempre aprendeu que para resolver problema, você não resolve o problema assim, especificamente, né? Você resolve, para resolver um problema, você resolve a causa dele, aí você nunca mais vai ter problema. É assim que a gente aprende na administração, na gestão pública do mesmo jeito. Então, o modelo de funil de causalidade, ele consiste em passar exatamente todas essas variáveis da formação de uma agenda em um funil. Lembra das prioridades? Você tem uma lista de coisas para fazer que a sociedade colocou no PPA lá, né? Nas reuniões de PPA, e aí você vai fazer o quê? Colocar no funil. O que é mais relevante? Tem que ter critério, não pode ser, vou fazer esse porque eu gosto daquela pessoa lá que colocou isso aqui. Não é assim. Existem critérios para definir quais os projetos que você vai colocar na agenda, vamos dizer assim, no PPA, né, no próprio PPA, que é o plano plurianual. Ele dura 4 anos da gestão, né? 4 anos. 3 anos da gestão atual e 1 ano da próxima gestão. O modelo de ciclo de visibilidade dos problemas, ele envolve a atuação dos atores das instituições e ideias. É a atenção pública a principal catalisadora da formação da agenda, a partir do interesse da sociedade sobre um determinado problema. E aí é que o Estado vai debruçar sobre esse problema e tentar analisar para resolvê-lo, não é? Vamos dizer assim. Ocorre que muitas vezes, o problema social ele é deixado de lado. Quer seja por falta de interesse público, quer seja por alta complexidade, e aí ninguém quis pegar o problema para resolver, né? Então, não, é muito complexo, não vou gastar minha energia, não é? Então, às vezes, não é porque o problema é complexo, não é? É porque há uma falta de interesse público, não é? Do gestor público e da sociedade também, porque às vezes a gente culpa só o gestor, mas da sociedade também de resolver o problema. Ele pode ser complexo, mas não tem nenhum problema complexo que você não possa resolver, desde que você tenha a equipe certa, os recursos certos, não só a equipe, mas recursos certos para resolver. No modelo de iniciação interna, que é um outro tipo de modelo, então há uma forte influência de determinados grupos, no caso os atores que eu falei para vocês, né, dos atores políticos, para tomada de decisão, não é só uma pessoa que decide. Quando um problema é incluído na agenda pública, ele passa a ser um problema público relevante, e aí nesse momento se inicia a análise técnica e política, tá? Então agora está na agenda, e aí vai fazer o quê? E aí que você tem que formular a política. E aí você entra na fase 2. A fase 2 é a formulação da política pública. E o primeiro passo para a formulação dessa política pública é escolher as alternativas possíveis para solucionar o problema. Porque não adianta nada você ter uma lista de problemas para resolver se você não sabe como vai fazer. E aí, nesse momento, o governo ele considera todas as perspectivas possíveis, quer seja política, social, econômica, financeira, todas. E aí, dependendo do contexto social, político, econômico, essa formulação da política pública, ela pode ser lenta, ela pode ser rápida, ela pode ser reformulada, ela pode ser até abandonada, você acredita? Então, dependendo do contexto econômico, de como estamos inseridos, né, naquele momento, aquela política pública pode ou não acontecer. Por se tratar de uma formulação teórica, a fase de formulação dessa política pública, ela pode, vamos dizer assim, entrar numa fase de implementação. Ela pode, na verdade, ser trabalhada melhor, ser adaptada, tá certo? Para resolver os problemas práticos da sociedade. Rio, em 2006, ele fala que existem várias razões que levam a uma nova forma de fazer a política pública durante essa implementação, ou seja, na elaboração. E vamos fazer, né? Implementar isso. Está elaborado, agora vamos fazer, que a implementação é o vamos fazer. Então, a ideia desse autor, ele trabalha com a ideia de haver novos fatos, novos problemas,
algumas decisões que devem ser tomadas pelos executores, tá certo? Então, isso leva o gestor público à tomada de decisões, e é o que a gente vai conversar agora. O que é tomada de decisão? É fazer. Eu quero que isso aconteça, então, toma a decisão e vamos fazer. Decidir esse momento para implementar uma política pública exige muito dos atores políticos, não é? Por quê? Porque é fundamental identificar a janela de oportunidade para que isso tenha sucesso. Então, a decisão, ela não. Muitas vezes, o gestor público precisa esperar mesmo o momento certo para decidir, tá certo? Principalmente quando ele observa um ambiente econômico que que ele está vivendo naquele momento. Às vezes não é importante fazer agora uma determinada ação, é melhor esperar um pouco mais, entendeu? Então, há de se ponderar nessa fase a constante falta de recursos do Estado. O Estado não tem dinheiro, ele tem dinheiro através de quê? Da arrecadação, das transferências, do governo federal, estou falando agora do estado de Ceará, por exemplo. Ele depende dos tributos, ele depende das transferências voluntárias da União, as transferências constitucionais, ele depende de operações de créditos nacionais ou internacionais, ele vai depender de dinheiro para poder fazer as coisas, não é? Então, por falta de recursos, e às vezes recursos humanos também, porque muitas vezes o Estado, o município, enfim, ele não tem as pessoas capacitadas, as pessoas capazes mesmo para executar as coisas, entendeu? Então, ele precisa ter pessoas, uma equipe, uma ótima equipe para trabalhar os seus processos, tá certo? Então, isso compromete a implementação de uma boa política pública. E em relação à execução de uma política pública, a literatura ela indica alguns modelos da implementação. E esses modelos têm como referencial o elemento subjetivo. A gente tinha falado do objetivo lá na agenda e do subjetivo para a formulação de agenda. Agora, a gente vai falar modelo de implementação para tomada de decisão, tá bom? Por exemplo, existe um modelo de cima para baixo e um modelo de baixo para cima. O de cima para baixo, bem simples, é aquele clássico, né? Que trabalha a hierarquia institucional. Ou seja, ele é muito importante. Uma vez que as decisões são tomadas pelos superiores, então os subordinados, eles são meros executores. Já no modelo de baixo para cima, ele é mais pragmático, ou seja, à medida que se torna relevante, na verdade, o que acontece? Bem simples aqui, não precisa nem você querer decorar nada. O de baixo para cima, a ideia é, agora você vai ter uma participação vamos dizer assim, dos colaboradores na tomada de decisão também, tá certo? É interessante esse modelo, é muito interessante, ele é mais difícil de ser implementado, né, porque a gente está acostumado com o modelo clássico. Já no monitoramento e avaliação, depois que você tomou uma decisão, você tem que executar. Só que na execução você tem que monitorar, porque senão as coisas não andam. O objetivo dessa fase é aferir a execução da política pública. Está funcionando? Tem que corrigir? Então, ela possibilita a confirmação dessa política, a correção, da implementação ou até mesmo o cancelamento da política. Se não está dando certo, para de fazer. A avaliação, ela é definida como o exame objetivo, sistemático, empírico dos efeitos da política pública sobre suas metas em termos de objetivos que pretendem alcançar. Ou seja, se você tem um objetivo, metrificou, criou metas, se você não for monitorar para poder depois avaliar, não adiantou nada você fazer política pública, porque você não sabe se tudo que você planejou, você executou da forma correta. E aí a avaliação, ela pode ser utilizada para fundamentar uma justificativa que você queira fazer de outra política pública, satisfação da sociedade, que é essencial. A sociedade não pediu naquela lista de demanda? Pois é, agora você tem que transparecer isso para eles. Eu fiz, né? Satisfazer as exigências institucionais das partes interessadas, que eu falei para vocês. Exigem, nesse caso, a análise de uma política pública. Ela serve como elemento fundamentador de uma decisão estratégica e ela possibilita o aprendizado por parte dos gestores, tá certo? Que é essencial. Os gestores, eles precisam ter cada vez mais experiência, conhecimento, né, para fazer coisas maiores. Todos nós, né?
Por fim, pessoal, vou falar de monitoramento e avaliação de uma política pública. Afinal de contas, nessa parte de monitoramento e avaliação, pode ser que você precise fazer essa avaliação que a gente chama de ex ante. Essa avaliação, por causa do tempo, ou seja, durante a ocorrência, a implementação do projeto, né, da política pública, eu sempre falo de projeto porque acaba que todas as políticas públicas são executadas por meio de projetos, tá certo? Então, a gente pode fazer uma avaliação ex ante. No momento da implementação, você avalia se está fazendo da forma correta. O ex post, que a gente chama, é uma avaliação depois que acabou. Você fez, implementou, terminou, agora deixa eu ver se eu fiz certo, né? Qual que é a melhor? O que é melhor, na verdade, são os dois, né? Honestamente, acho que o modelo ex ante é essencial, porque durante a vida do teu trabalho, aí, vamos dizer assim, você já vai acionando o que precisa ser mudado, entendeu? Em razão do objeto, o ex post não, o ex post acabou, você tem que refazer, né? Não dá. Em razão, mas é possível, tá? Uma avaliação ex post é quando tudo termina, você vai avaliar se fez certo ou errado. Em razão do objeto, tem-se a verificação dos insumos, os recursos, né, que eu pedi para você ter. A verificação da estrutura ou a verificação da grandeza dos resultados. Em razão da execução, a avaliação pode ser interna, realizada por órgão, vamos dizer assim, diferente do teu, por isso que a gente tem as auditorias. Existe a auditoria interna e a auditoria externa. A auditoria interna dentro do governo, que é feita pela Controladoria Geral, enfim, daquele ente, o que que acontece? Ele vai ajudar você a fazer uma boa política pública, vai corrigir problemas, né, com você. Já, vamos dizer assim, auditorias externas, que são feitas pelos tribunais de contas, eles vão solicitar que você corrija o problema, mas eles vão, entre aspas, punir você, tá bom? Então, é muito importante você fazer uma política pública? Claro que é. Afinal de contas, o dinheiro, vou parar aqui a apresentação, já estou finalizando. Os recursos públicos não é do gestor público, é da sociedade. Então, você precisa prestar conta. Você precisa resolver os interesses públicos. Todos nós temos interesses, né? Ora, pessoalmente, nós temos? Todos nós temos. Então, a coletividade também tem, né? Enfim, então era isso que eu queria trazer para você. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá certo? E procuro o tutor de vocês. Essa disciplina é essencial, né, para a gente conhecer gestão pública e se apaixonar por ela. Porque fazer uma boa gestão pública, você tem que estar capacitado para isso. E a gente não pode parar de estudar nunca, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo encontro, né? Próxima oportunidade. Até lá.